trazer para a nossa conversa o Fábio Fares, especialista em análise macro, que participa aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, viu, Fábio, por estar aqui com a gente novamente. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Maurílio. Eu que agradeço o convite. É um prazer vir aqui conversar com vocês. Posso dar uma notícia aqui, antes da gente começar a conversa, Maurílio? Que eu acho que vai casar bastante com a conversa com o Fábio Fares. E o Fábio, a BlackRock agora se posicionando, o senhor Larry Fink, dizendo que a situação da dívida nos Estados Unidos é a mais urgente que ele já viu e que para o país evitar uma crise deveria crescer 3% em termos reais durante os próximos 5 anos. Uma tarefa difícil, segundo o CEO da BlackRock, dado o envelhecimento da mão de obra do país desde o início da pandemia. Os Estados Unidos emitiram cerca de 11 trilhões de dólares em novas dívidas e o montante é apenas parte deste problema. Há uma taxa de juro que o Tesouro precisa pagar sobre este montante, segundo o CEO da BlackRock, uma das maiores, se não a maior gestora de recursos do planeta, em carta anual aos seus acionistas. Historicamente, os Estados Unidos pagaram dívidas antigas, emitindo novas sob a forma de títulos do Tesouro. Mas o país diz não poder presumir que os investidores vão querer comprar treasuries em tal volume ou que o prêmio que pagam atualmente será o suficiente. Um risco é a economia americana se parecer com a do Japão no fim da década de 90, com períodos de austeridade e estagnação, uma situação que seria também bem difícil de combater, segundo o CEO da BlackRock. A situação realmente está feia neste nível, Fábio Fares, para assustar o CEO, o presidente de uma das maiores gestoras de recurso do planeta? Sim, a situação ela está feia porque hoje paga-se mais juros de dívida do que se coloca dinheiro em programas do governo. E a gente sabe que dinheiro não é infinito, por mais que os Estados Unidos seja dono da impressora. A partir do momento que você imprime uma coisa que as pessoas não querem, você não consegue multiplicar isso como acontecia até outro dia, antes dos Estados Unidos virem pré-Covid de um pouco mais de 8 trilhões para 34 agora de dívida. E, lembrando uma coisa, né, com o Japão subindo juros e a tensão com a China, são os dois maiores detentores de títulos da dívida americana. O Japão provavelmente vai internalizar esse fluxo para os títulos da dívida japonesa, uma vez que os juros no Japão devem continuar subindo, eles tiram o risco de câmbio assim, e os chineses a gente sabe que não fazem muita questão de comprar títulos americanos, dada a situação geopolítica. Ele tem um ponto muito importante, eu acho que isso vai ser o debate decisivo das eleições. São os dois temas que mais vão ser usados entre os candidatos, a dívida americana e uma austeridade fiscal e o problema da imigração, que acaba se casando. Veja que Nova York hoje começou a distribuir cartão de débito para imigrantes ilegais com uma quantia grande de dinheiro, um programa de quase acho que chega a $1 bilhão, para sanar um problema grande que eles estão tendo lá, só que isso também sai do bolso do consumidor. Então, a gente está numa situação que tem que tomar cuidado. Eu acho que a gota d'água, e que vai ser o grande debate, vai ser o momento que o governo americano vai ter que cortar do orçamento de defesa. Isso vai mexer com todos os americanos, independente de democratas ou republicanos, porque a defesa americana, o poder bélico americano, é o que garante a soberania americana. E se parar de investir, vendo o que a China está investindo e o que ela é capaz de fazer, isso pode estremecer. Mas sim, os Estados Unidos está tendo um comportamento nos últimos anos, principalmente no governo atual, de país emergente, que brinca com a austeridade fiscal, que brinca com o populismo, que é a injeção de dinheiro desenfrenada, e uma injeção, inclusive, que nos últimos 2 anos foi para a Ucrânia, e não para os Estados Unidos, que ela doou horrores por uma guerra na Ucrânia, que ninguém entende o motivo disso. Se era o país mais poderoso, já tinha que ter sentado lá e resolvido esse problema. O candidato da oposição hoje, o Trump, fala que resolve isso nos primeiros 10 dias de governo. Perfeito. E justamente há uma comparação muito forte com a atuação do Banco Central
norte-americana em relação ao custo dessas dívidas. Lembrando, o próprio CEO da BlackRock indica que o pagamento de juros ele é delimitado ali por conta dos juros que estão sendo oferecidos agora ao mercado. O investidor não aceita pagar menos juros do que está sendo ofertado talvez ali para o intervalo básico. Então, o quanto dessa política monetária norte-americana está fazendo mal para as contas públicas dos Estados Unidos e o quanto disso é um remédio amargo que tem que ser adotado por conta de uma inflação ainda galopante, que não para de dar sinais ali de força, mesmo que se arrefecendo, continua subindo a inflação nos Estados Unidos. Olha, uma das frases que me ajudou muito a mudar a minha maneira de ver as coisas é que o endividado precisa que tudo dê certo. E a gente ignora a austeridade, seja dentro da nossa casa e agora os Estados Unidos vendo como país, a gente vai ignorando isso, empurrando com a barriga, porque a gente acha que as condições favoráveis duram para sempre. Mas o endividado precisa que tudo dê sorte. E os Estados Unidos está vendo que a sorte não é uma coisa que está do lado dele. Por quê? Como você falou, o Banco Central americano está com cobertor curto. Ele ainda não pode ou não se sente confortável para começar a cortar juros, por mais que a inflação melhorou demais, porque agora com o preço do petróleo subindo, a gasolina vai para, provavelmente o próximo reajuste vai levar ela para uma alta que não acontecia desde de fevereiro de 2022, e a gente sabe que aqui o repasse é muito rápido, isso vai bater no consumo, produtos já estão mais caros, a economia já está dando sinais de desaceleração, a gente tem esses juros altos que precisam cair e o que segura tudo é o mercado de trabalho. Então, o Banco Central, coitado, está tentando fazer da melhor forma, porque a gente sabe, e já vimos isso no Brasil, cortar sem ter muito embasamento pode dar um efeito rebote gigantesco. E aí é muito pior, porque o remédio é mais amargo. Ele está tentando segurar o máximo possível, olhando dados e falando, olha, vai ser um pouco mais devagar, mas vamos segurar, a gente consegue começar em junho, de repente corta 3 vezes esse ano, ganha fôlego para o ano que vem. Só que enquanto ele tenta fazer a política monetária correta, por causa da dívida e da irresponsabilidade do governo, ele vai prejudicando, por outro lado, o americano em si, porque o orçamento está estrangulado, porque hoje juros da dívida americana são altíssimos e um custo enorme dentro do orçamento. Se eu não me engano, porque faz algumas semanas que eu não olho esse dado, a dívida aumenta só por causa dos juros quase que 1 trilhão a cada mês, mês e meio, uma coisa assim, porque 34 trilhões e ela tem os juros hoje a 5 e pouco, a gente está falando de quase 2 trilhões por ano. Ela vai aumentar 2 trilhões de juros por ano, por causa dos juros atuais. Está em 34, são 5% de juros, aqui o regime é de juros simples, então 10% seriam 3,4 trilhões por ano, 2 trilhões ao ano é o custo dessa dívida hoje, né? Perfeito. E eu sempre faço uma ponderação interessante, pessoal, quando vai criticar a atuação do Banco Central, de uma autoridade monetária, fala o seguinte, o Fabio, não, o Banco Central está colocando juros porque quer dar dinheiro para rico, que está comprando o título de dívida ali do governo. Mas, ora, se o governo não quisesse dinheiro, ele não pedia emprestado para o mercado, não é verdade? Não emitia estes títulos. Você tem a opção ali de emitir numa quantidade menor, oferecer uma taxa menor para os seus compradores. Você vai lá e coloca a taxa que você quiser na oferta destes títulos. Só que no final das contas, se o mercado vai comprar ou não, é uma outra história. Então, quem não quer pagar juros, não pegue dinheiro emprestado, né? Você mencionava, o endividado tem que contar com a sorte, precisa que tudo dê certo, precisa que tudo funcione ao seu favor, né? Isso, exatamente. E aqui nos Estados Unidos, essa emissão de dinheiro é até mais simples. O próprio Banco Central pode comprar os títulos do Tesouro. O Tesouro emite o título, o Banco Central imprime dinheiro e compra. Foi assim que fizeram no Covid, para expandir a base monetária. Isso pode acontecer. Eu acho que a gente tem um problema muito grave nessa interpretação, porque a falta de educação financeira. Óbvio que a gente não pode ser hipócrita e querer que no Brasil as pessoas tenham educação financeira quando a nossa educação básica é muito ruim. A gente precisa melhorar muito na educação básica. Mas o público que está aqui na BMC já é um público um pouco mais qualificado e entende a importância da educação financeira.
fazer essas torcidas de capitalismo, socialismo, esquerda, direita, com coisas que não funcionam dessa forma, o governo ele tem obrigações e deveres. Ponto básico assim. Ele está emitindo dívida para ajudar rico. Não, ele está fazendo o que ele precisa fazer para conseguir manter a máquina funcionando e uma máquina que beneficia todo mundo. O problema, o que a gente tem que olhar é o que levou a se endividar tanto? Por que chegou nesse nível? E o que pode se fazer para estancar, começar a corrigir para parar com essa dívida, diminuir ela e voltar a ser como era antigamente, onde o orçamento cabia. Todo mundo vai ter dívida, todos os países têm dívida, mas caberia, não fosse proibitivo, porque mesmo se os juros caírem agora, voltarem para 2%, 3%, uma dívida de 34 trilhões é uma dívida enorme e não dá para manter ela desse jeito, tá? Então, assim, independente dos juros, tem que ter mais responsabilidade fiscal. O que tem que ser analisado é por que fez isso, quais foram os motivos. Eu lembro que logo depois que já tinha vacina, já tinha tudo, foi um dos primeiros pacotes do Biden que ninguém entendeu, ele emitiu 3 ou 4 trilhões de dólares de dívida para distribuir e falava assim, mas já tem vacina, já tem um monte de coisa. É o populismo que acaba estragando e levando os países a ficarem nessa situação. Fábio, eu vou dar um cavalo de pau no assunto aqui, mudar completamente, porque a gente queria repercutir com você a análise do Goldman Sachs, que saiu ontem, e o banco sendo muito específico aqui com o Brasil e dizendo que é para o investidor apostar contra as estatais. Nessa análise do Goldman Sachs, ficariam de fora aí do pacote de investimento aqui de quem quer investir na Bolsa, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, que são do governo federal, mas também de alguns governos estaduais. Ele cita também Sabesp, Semig. Goldman Sachs afirma, inclusive, que se tem um par na mesma empresa, mesma companhia, mesmo segmento, mas que não tem ingerência do governo, é que para o investidor preferir esse papel. Como você vê isso? Você acha que foi na dose certa ou foi um pouco exagerada essa recomendação do Goldman Sachs? Olha, o Goldman Sachs é o maior banco de investimentos do mundo, né? É um dos principais, tem muito cliente lá que investe no Brasil e teve que dar muita explicação há uns anos atrás, quando a gente passou pela Lava Jato e que a gente viu o estrago que o governo fez nas estatais, usando as estatais como um esquema para corrupção. A gente também sabe que em países de terceiro mundo, com governos mais voltados ao populismo, independente do lado dele, estatais são muito mais usadas a benefícios do governo do que a empresa em si ter o foco do que uma empresa tem que ter, como a gente já conversou aqui sobre a Petrobras. Ela ser eficiente, ela lucrar, porque, inclusive, quanto mais a estatal lucrar, quanto mais eficiente ela for, mais ela crescer, mais emprego ela vai gerar, mais impostos ela vai pagar e mais lucro ela vai distribuir, e o maior beneficiado disso é o governo, logo em seguida o povo, porque o governo vai ter melhor orçamento, vai ter mais dinheiro, tudo beneficia o governo. A Goldman tem um ponto muito importante, talvez um pouco exagerado no tom, porque, por exemplo, das empresas que você falou, a Vale é uma que tem pouquíssima ingerência, a gente viu aí a tentativa do governo de colocar o Guido Mantega no conselho, na presidência, na cafeteria, na portaria, e acabou que não vai para lugar nenhum. Talvez eles consigam enfiar o cara na Braskem. Então a Vale eu acho que é um pouco exagero, é uma excelente empresa e o governo não tem muito controle ali não. As estaduais parte do mesmo princípio, mas aí você tem que separar o joio do trigo. A Goldman não quer ter esse trabalho. Como a gente tem muita empresa boa no Brasil, nos ramos de empresas estatais, porque a gente vai ter empresa de saneamento boa, de saneamento não, desculpa, a gente vai ter petroleira boa, a gente vai ter bancos bons, a gente tem elétricas boas, não precisa ficar nas estatais. Você pode investir nesses nichos que são bons no Brasil, investindo em empresas privadas que vão estar focadas em serem empresas e não base do governo para fazer campanha, para fazer populismo, porque a gente sabe
Maurílio, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 45. E desde que eu me dou por gente, que eu comecei a acompanhar um pouco mais isso lá nos meus 9, 10 anos, a gente sabe que todo governo coloca os amigos nessas empresas, arrumam cargos, vira cabide de emprego e você tem tanto comprometimento com tanta gente, que você põe de secretário aqui, tesoureiro acolá, não sei o quê, e mesmo que não seja corrupção, mas será que é a melhor pessoa para cuidar da Eletrobras? Será que é a melhor pessoa para cuidar da tesouraria do Banco do Brasil? Será que é a melhor pessoa para cuidar do marketing da Petrobras? Ou é porque eu preciso dar um emprego para um colega, ou para um aliado, ou para um sobrinho de um primo? Isso é ruim. O setor privado ainda existe a parte da competência e meritocracia. Então fica um pouco mais fácil. E as empresas elas foram feitas para serem eficientes, para lucrarem, para crescerem, porque só assim elas vão poder gerar mais riqueza, gerar mais emprego, pagar mais imposto. É tudo um ciclo positivo. É que a gente tem uma ala que escreve com a mão canhota que leva isso para como se fosse crime. Só que tem uma coisa que é provada no tempo. O capitalismo não é perfeito, mas ele é o melhor regime para diminuir a desigualdade, tirar a gente da miséria. Tanto que hoje morre mais gente de obesidade do que de fome. E isso é graças ao capitalismo. Então, assim, tem que parar com essa discussão filosófica e ser justo. Não tem problema de ideias diferentes, mas o capitalismo, por hora, é o que melhor funciona, e principalmente em países como o nosso, que precisa crescer, que precisa gerar emprego, que precisa gerar riqueza, para justamente poder apoiar os que não têm. E não vai ser o governo, porque o governo está aí desde sempre, e não muda. E não é esse governo, o antigo, o passado, todos os governos. O governo de 4 em 4 anos promete muito e não faz nada. Só que é impressionante, então uma turma que é cega e continua acreditando que é o governo que vai resolver o problema. E a gente já sabe, não vai. Exatamente. O Fábio, da minha parte, para a gente fechar, ainda falando, pegando esse gancho ainda da Petrobras, que a gente queria ainda repercutir com você a questão da defasagem do combustível por aqui. Em relação ao preço internacional da gasolina, a Petrobras está 18% abaixo. Em relação ao diesel, 9% abaixo do preço global do combustível. E muita gente apontando os riscos de se manter essa política aí por muito tempo, principalmente por se tratar justamente da Petrobras e da diminuição do lucro desses acionistas, já que, como a gente notou neste começo de ano, também nesse trimestre, a Petrobras sofrendo muito com essa interferência política, inclusive em relação aos dividendos extraordinários e a perda desses investidores de valor de mercado como um todo. Como você vê essa questão da competição pelo preço do combustível e disso tudo ainda está atrelado a uma estatal e, de uma certa forma, também ao governo e ao controle dos preços? Até porque o Fábio acaba de falar com a gente que lá nos Estados Unidos o repasse é rápido, né, no combustível, o Fábio. Então, como é que funciona por aí? Sim. Como é que você vê essa questão da Petrobras por aqui também? Aqui do lado de casa tem uns 3 postos de gasolina. A questão de horas muda o preço. É muito rápido. E esse preço subindo, por exemplo, começo do mês estava 3,23, a gente veio de 3,13, 3,18, 3,23, está 3,45. Você vai no supermercado alguns dias depois, você já começa a ver tudo um pouco mais caro. Só que sobe e desce. Uma das coisas importantes, eu acho impressionante, país de primeiro mundo, a grande maioria dos países de primeiro mundo não tem estatal. O governo foca no que ele tem que fazer, educação, infraestrutura, segurança e saúde. Mas isso é uma conversa para depois. Esse problema da defasagem, a gente viu o IPCA mais alto hoje de manhã. A gente sabe que o desafio agora para segurar a inflação, para poder continuar cortando juros de forma técnica, sem contaminar o resto, a gente vai precisar de um IPCA perto de 0,20 mensal até o final do ano, e a gente sabe, tirando a sazonalidade do meio do ano, depois fica difícil. Isso que o IPCA veio mais alto, com uma defasagem de 15% em média da gasolina, que agora começou a piorar, porque o petróleo está subindo mais, já está em 18, deve chegar a 20. E o governo já avisou, porque os últimos dias vocês já devem ter noticiado, o zum é que o JPP lá, o João Paulo Prats, vai perder o emprego, porque ele já comunicou ao Planalto que ele precisa reajustar.
E esse reajuste vai bater justamente na popularidade de um presidente que está sem popularidade. A gente viu aí a popularidade dele caindo. É o que eu falo, não funciona. Artificialmente a gente segura uma coisa, prejudica um monte de gente, prejudica o investidor, mas prejudica o povo. Porque a hora que tiver que reajustar isso, quem vai pagar a conta é o povo. Não é o presidente, não é a Petrobras, é o povo. E quem que vai mais sofrer? É o povo que tem menos. É o mais necessitado, é o mais pobre, porque alimento vai ficar mais caro, fica tudo mais caro. Não tem mágica, é matemática. A conta não fecha. A gasolina, nesses níveis, já tinha que ter subido, e era melhor subir devagar do que chegar uma hora que ou a empresa vai declarar um baita de um prejuízo e vai ser problema, Petrobras desvalorizada, paga menos imposto, distribui menos lucro, quem se prejudica é o governo, que arrecada menos e recebe menos lucro. O governo tem 43% da empresa, ou 44%, se eu não estou enganado, ele é o que mais se beneficia com a empresa lucrando. É isso que as pessoas não entendem, é isso que me espanta. Então, a gente vai ter problema se continuar desse jeito. E, infelizmente, dado tudo o que está acontecendo na geopolítica, o petróleo tende a continuar assim ou subir mais um pouco. Então, esse spread vai abrir mais. Isso é ruim para o Brasil. É ruim demais para os Estados Unidos, porque a gasolina mais cara aqui vai fazer a inflação ficar mais persistente no tempo e o Fed vai demorar para cortar, mas é péssimo para o Brasil, que inclusive está praticando preços artificiais. E uma hora a conta vai chegar. Lá atrás foi a conta de luz. Até hoje o brasileiro paga por isso na conta de luz. Vai chegar o reajuste da gasolina uma hora e vai bater em tudo. Infelizmente faz parte. Por isso que o governo não deveria ser dono de empresa. Fábio Fares, especialista em análise macro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Volte mais vezes. Um bom fim de tarde para você e uma boa noite de terça-feira.